Pessoal, hoje no SOS Quatro Patas nós vamos estar recebendo uma convidada bem especial que vocês já conhecem. Ela que trouxe o seu animalzinho aqui para o Quatro Patas Hospital Veterinário. Olha, foi o seguinte, ela teve o diagnóstico errado em outro local, aqui descobriu o que é que o seu animalzinho tem de verdade. Nós vamos estar falando com a Emanuela de Souza e o seu pet, o Dandan. Pois é, o famoso Dandan. Vamos estar falando sobre artrite e artrose. Se você quer conhecer mais aí sobre isso e como foi toda essa história, acompanhe a partir de agora o SOS Quatro Patas. Pois é, já aqui com os nossos convidados mais que especiais deste programa, né? Oi, Dandan, Manu já é conhecida aí da turma de casa. Manu, hoje você vai estar contando pra gente a história dele, né? Que já tá aí com você há um tempão, né, Manu? Pois é, hoje a pauta é Dandan, Daniel, né, que eu chamo carinhosamente de Dandan. Dandan já é um senhor, né, já agora próximo ano, em março, completa 15 anos. E aí, é um senhor que, claro, um gato já nessa idade exige um cuidado muito especial. Há 3 anos, ele foi diagnosticado com a crise aguda de renal crônica, né? E a partir dali a gente vinha tratando em um outro ambiente que não o ambiente Quatro Patas, né? E aí a Dandan teve uma crise, eu não resolvi no local em que ele recebia tratamento, foi preciso buscar um atendimento mais profundo. Foi quando eu vim para Quatro Patas e aqui, por incrível que pareça, a gente diagnosticou, o doutor Saúl diagnosticou o gato não mais como renal crônico, mas com uma doença que é uma doença crônica, silenciosa, que é a artrite, né? E um belo dia eu passei a notar o gato muito quietinho, né? Os gatos, eles são muito limpos, gostam de se assear, não é? Tomar o banho, né, deles. E aí eu percebi que Dandan estava muito quietinho, cada vez mais com a limpeza. A artrite, né, ela danifica as juntazinhas, né, as articulações, e ele estava com dificuldade realmente de tomar esse banho, de andar, e eu percebi que estava com muita dor também. Foi quando eu trouxe para Quatro Patas e aí foram feitos exames, né? Exames de sangue e o raio-x, que foi o exame capaz de diagnosticar a doença. Manu, mas aí você estava fazendo todo um tratamento voltado a outra doença, né? Passou um tempo aí fazendo isso, meu Deus. Pois ele teve uma crise aguda, renal crônica, né? E aí, desde então, eu aplicava a fluidoterapia, que é uma alternativa para balancear, deixar o gato mais hidratado. Graças a Deus, isso não trouxe uma complicação maior, como edema pulmonar, alguma coisa desse tipo, não é? E só aqui, com o exame, a gente conseguiu rastrear e foi dado o diagnóstico que o gato realmente ele não é renal crônico. Ele teve no passado uma crise muito forte e que por um tempo, né, ele recebeu o tratamento, ficou bom, mas daí em uma outra situação, em um outro ambiente, como eu lhe falei, a orientação era que eu continuasse no tratamento, né? Por isso que é interessante você investir o seu tempo, o seu dinheiro para cuidar do seu animal e ter um diagnóstico preciso, né? Um diagnóstico de qualidade.
já aqui com o doutor Saul. Hoje Dandan vai ficar aqui no colo de Manu. Eu não vou nem pegar, sempre eu pego nos bichinhos, né, doutor Saul? Mas hoje eu vou deixar Dandan aqui com Manu. Doutor Saul, Manu estava contando pra gente sobre a sua experiência, né? Quando ela trouxe Daniel para cá, realmente tinha tido um outro diagnóstico e aí vocês já conseguiram perceber que não era bem isso, né? Que se tratava de uma outra doença. Isso é comum acontecer, doutor Saul? Olha, é relativamente comum, né? A pessoa chegar aqui com o animal com um diagnóstico e quando a gente avaliar, na verdade não era bem isso, né? Algumas vezes a gente percebe que teve uma pequena confusão na hora da avaliação, né? E outras vezes a gente percebe que o animal realmente tinha um problema, ele teve aquele problema, mas já ficou bom e, na verdade, ele agora está com outro problema, né? Então, no caso do Dandan, ele chegou com um histórico de que tinha doença renal crônica. Porém, os sinais que ela me apresentava, o relato que ela me falou, até o resultado dos exames que ela me mostrou, não condiziam muito bem com o quadro de doença renal crônica, né? Então, ele teve um problema, uma doença renal, mas foi um caso agudo, não foi crônico, né? Qual a diferença? Não, a doença renal aguda, ela ocorre e provoca dores, você tem alteração das enzimas, você tem alteração dos marcadores renais, eles normalmente sobem bastante, né? E eles não deixam sequelas. Ou então, às vezes, deixam pequenas sequelas, né? Uma doença renal aguda pode, com o tempo, deixar sequelas crônicas, mas que os exames atuais não mostravam que tinha essa sequela, não mostrava que tinha insuficiência renal crônica. E os próprios sinais clínicos do animal não condiziam com isso, né? Então, como a gente já avalia o animal como um todo, avalia bem o histórico, isso é muito importante quando se avalia felinos especificamente, né? Os felinos, na verdade, eu costumo dizer que a consulta do felino, ela envolve muito mais uma consulta pelo histórico do animal, uma conversa com o proprietário, uma avaliação dos últimos exames e dos exames mais recentes, né? E, por final, aquela avaliação clínica, uma consulta um pouco longa, porque você tem que dar atenção a todos os detalhes. E, nesse momento, a gente começou a ver que os sinais cada vez mais eram distintos, diferentes de um animal com insuficiência renal crônica e muito mais parecido com outro problema, que é a artrite e a artrose, né? Que também é muito comum em felinos. É interessante isso, porque não se imagina o gato, os felinos de maneira geral, com toda essa flexibilidade, com toda essa agilidade, não se imagina que eles possam ter esses problemas renais, esses problemas de artrite e artrose, né? E eles têm uma certa dificuldade na hora de apresentar a dor, quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade de identificar a dor nos felinos, eles não têm expressão e eles são menos expressivos que os cães, né? Os cães, eles mostram alterações faciais e comportamentais muito mais claras do que os felinos. É claro que isso é um instinto primitivo de defesa, porque o animal, mesmo ele estando doente, ele não pode apresentar essa doença, porque senão ele vira alvo fácil de predadores. Então, o felino, a gente até já comentou em outras situações que o felino, algumas pessoas nem consideram o felino como um animal doméstico, né? E sim um animal domiciliado. E ele tem muito mais esses instintos primitivos do que os cães. E aí ele tende a esconder mais a dor. Mas existe uma escala, que é chamada de escala de Glasgow, né? Uma escala de Glasgow modificada, que pelas alterações comportamentais e as expressões do animal, a gente consegue avaliar o grau de dor. E o veterinário, principalmente o veterinário experiente, e uma coisa que me enriqueceu muito, eu estou fazendo uma pós-graduação, uma especialização em medicina felina, e somente a gente começa a prestar atenção a uns detalhes como esse, e eu passei a ser até um veterinário muito melhor para atendimento de felinos, né? E aí a gente começou a identificar as alterações do animal e viu que o problema não remetia
a um problema renal crônico, e sim ao animal com enrijecimento articular e sentindo dor por causa disso, e as alterações que ela me relatava eram alterações, isso. Aí o que foi que a gente fez? Entendemos que precisava se fazer uma bateria de exames para descartar a possibilidade da insuficiência renal crônica, porque ela precisa ser descartada através de exames, e fazer outros exames radiográficos e clínicos para a gente realmente comprovar o problema da artrite e da artrose. Doutor Saul, qual a diferença? Toda a vida eu faço confusão, eu acho que a turma de casa também deve fazer, eu acho que Manu deve ter ficado também, né, se perguntando o que é artrite, o que é artrose, qual a diferença das duas? Bom, a artrite, ela é uma inflamação da articulação, e essa inflamação provoca dor. Porém, quando o animal tem artrite por muito tempo, isso começa a provocar, criar erosões na cartilagem e osteófitos. E aí esses osteófitos, né, que são pequenas irregularidades na região da articulação, isso aí ocorre com mais tempo, é um processo mais crônico, e isso é a artrose. Então, em algumas articulações a gente viu que tem artrite, e já em outras já tem a artrose, né? E se cura ou não tem como se curar, vai se tratar? No caso de artrite, com anti-inflamatório a gente consegue desinflamar a articulação. O problema é que quando a gente já tem esse processo crônico, já em casos de artrose, então existem osteófitos, existem neoformações ósseas ali naquela articulação, e aí a doença realmente não tem esse tratamento 100%. A gente vai controlando com anti-inflamatórios, analgésicos, né? Quando o animal está com a crise, a gente entra com essa medicação, e também o próprio manejo. Eu acho que o mais importante de tudo é o manejo, né? Os cuidados que o animal precisa ter em casa, ou melhor, que o tutor precisa ter em casa com o animal. No caso de Manu, ela é excepcional nisso, né? E ela consegue ter toda essa sensibilidade. Então, em algumas situações, é necessário colocar rampas para que o animal consiga subir na cama ou no sofá, por exemplo, porque você observa, quando a doença está mais avançada, que o animal já não pula mais, ele não sobe, ele não desce, né? Então, você acaba ajudando o animal, às vezes você mesmo pega, você percebe pelo comportamento que ele quer subir na cama, então você já vai lá e pega, né? É um animal que ele brincava, às vezes, como a gente tem aqui atrás, né? Todos esses playground, né? E a verticalização do ambiente felino, o enriquecimento felino para um animal que tem artrite e artrose precisa ser diferente. Ele precisa ter coisas muito mais acessíveis no solo, né? E você não pode deixar o animal estressado sem ter com que brincar. Então, vai mudar um pouco esse manejo, esse comportamento, para que você poupe a articulação do animalzinho, que na maioria das vezes é um animal com idade mais avançada, um pouco mais velho. Como é o caso, inclusive, de Dandan, né? Na situação dele, ele chegou nesse estágio de que tem que ser controlado ou não? Como é que está a situação dele? Bom, a gente conseguiu melhorar algumas inflamações articulares, né? Algumas artrites a gente conseguiu melhorar através de analgésicos e anti-inflamatórios, né? E com o manejo e com esses cuidados, a gente evita que piore, porque é uma doença degenerativa e evolutiva. Então, se você não fizer nada, com o tempo vai piorando, né? E existem alguns medicamentos que são condroprotetores, no caso de que tende a proteger a articulação, né? Hoje já existem até algumas rações formuladas no mercado que já têm esses condroprotetores, sulfato de condroitina, glucosamida, né? Que ajudam a proteger. Mas sabendo que é uma situação em que o animal não vai voltar a ser 100% como era antes, né? Porque a tendência dele é envelhecer cada vez mais, né? Isso, a gente tenta estabilizar a doença, regredir alguns sinais que podem ser regredidos e dar um conforto, uma vida confortável ao animal dentro da condição dele. Tá certo, olha, eu quero agradecer, viu, Manu, a você por ter trazido aí o Dandan para participar. Eu acho que ele gostou, viu? Ele ficou bem à vontade.
aqui. E obrigada também, doutor Saul, por estar falando sobre esse tema. Às vezes quem está em casa realmente acaba achando que é uma coisa, né? E quando se tem o diagnóstico preciso e correto é que se pode ser feito esse tratamento da forma eficaz. Então, você que tem o seu bichinho, olha, quer dar aí vida longa a ele, então traz aqui no Quatro Patas Hospital Veterinário, né, Manu? Manu, hoje não vai ser você não, doutor Saul. Vai ser Manu que vai falar, né, Manu? Pois é, faz toda a diferença, né? Eu que o diga, porque eu pude respirar aliviada, sabendo que meu gato descarta uma doença, né? Que estava fazendo um tratamento realmente que poderia vir a danificar mais tarde ele. Agora estou no tratamento certo, no caminho certo, e isso faz toda a diferença. Pra você, então, tá dado o recado aqui. Obrigada, viu, Dandan? Por ter topado aqui. Valeu.